Mais uma vez, pedimos as nossas sinceras desculpas pelos constrangimentos que nós estamos a causar neste mesmo live de conversa com o Pedro Mayamona. É muitos problemas que estão acontecendo no que concerne a técnica, mas ainda assim cremos que vamos solucionar esse problema e teremos uma conversa fluida com o autor do livro Perdido Amor. Como eu dizia, lerei a biografia do mesmo autor para vocês antes de começarmos a conversa, enquanto ele procura se conectar a nós. Pedro André Mayamona, de seu nome completo, é natural de Luanda. Nasceu a 23 de fevereiro de 1992. Estudou Ciências Humanas na Escola do Ensino Secundário do segundo ciclo, Capolo 2, número 632, de 2010 a 2012. Atualmente é estudante de Ciências da Educação, licenciando-se em Ensino da Língua Portuguesa no ICED, Instituto Superior de Ciências de Educação de Luanda. Lecionou Educação Moral e Cívica durante alguns anos no primeiro ciclo do ensino secundário. Foi membro da Lijulca, Liga Juvenil Literária de Angola, e ativista da Usodema, União Social para o Desenvolvimento da Mulher Angolana, associação afeta ao Ministério da Família e Promoção da Mulher, Núcleo de Viana. Esta é a biografia do nosso amigo escritor Pedro Mayamona, e enquanto isso vamos esperar que ele se conecte. Enquanto ele vai procurando se conectar, lerei alguns poemas de sua autoria. Um dos seus poemas intitula-se Anjinha Estrelar. Angélica Florinha, divina vestida de luz, vale a pena fotografar-te, gota a gota, olhos por olhos, sorver-te, ansílique feita, lua perdida no oceano de um abraço. Quisera eu ser tu, sendo eu, teu doce ser, meu arco-íris, tela onde pinto turvos paraísos, teia da distância cega, olhos dos passos, só teu amor, Sara venenosa, sina, benfazeja, deusa, sedutora água da Xela, flor boreal, paisagem de caninos olhares. Este poema é de Pedro Mayamona, Anjinha Estrelar. Estamos ainda assim à espera com que ele se conecte. Está sendo mesmo difícil, não sei o porquê. Faça um comentário, Pedro. Se estás aí, faça um comentário. Faça um comentário se estás aí. Não conseguimos achá-lo. Faça um comentário. Pedro, faça um comentário. Faça um comentário. Faça um comentário. Nenhum comentário passa até o momento. Meu Deus. Eu acho que este live vamos ter que agendar para a próxima semana, se for possível. Porque está a ser difícil conectar-se ao Pedro Mayamona. Já? Faça um comentário, faça um comentário. Já procuramos formas de convidá-lo a participar, mas infelizmente está a ser difícil. Voltamos a convidá-lo de novo. Ok? Já fez o seu comentário.
creio eu. Convidamos-lo novamente. Não vimos o comentário de Pedro Mayamona até o momento. Convidamos. Já consegues acessar ao nada até o momento? Ok. Mabanza Xavier Esteves Cambaca, o coordenador do movimento literário Literagres. Saudações, meu amigo. Pergunta qual é o tema. Bem, não temos um tema específico, ok? Vamos conversar com o Pedro Mayamona não só sobre o seu livro, mas o seu percurso enquanto aventureiro a este mundo de letras. Vamos procurar saber um pouco mais sobre ele, sobre o seu livro e as outras atividades que tem feito em prol do desenvolvimento da literatura angolana. É isto que vamos procurar abordar hoje. Enquanto ele procura se conectar, vamos fazer mais uma outra leitura em volta do seu em volta do texto, né? Que consta no livro Perdido Amor. Bom dendém, cai em fezes, olhar flácido, mar. Ok, já está a conectar-se. Já está a conectar-se. Finalmente o conseguimos ter em linha. Vamos, este jovem vai conversar conosco. Nosso amigo Pedro Mayamona, vamos ser lacônicos, porque já fiz uma leitura em volta da sua biografia, mas gostaria que o Pedro Mayamona falasse um pouco sobre si. Quem é o Pedro Mayamona, na verdade? Esta é, na verdade, uma pergunta difícil de ser respondida, sendo preferível que os outros falem ao meu respeito em vez de ser eu. Mas, em poucas palavras, Pedro Mayamona é um escritor, poeta, contista, crítico literário e começou a produzir a sua obra, como foi referida pelo Daniel Salomão, nos recuados anos de 2010 e de lá para cá não parou mais. É o básico que eu posso falar ao meu respeito. Ok, Pedro Mayamona tentou apresentar-se de uma forma lacônica. Bem, nessa nossa conversa há tantas questões que se passam em volta do percurso de Pedro Mayamona. Começaríamos primeiramente, antes de saber de que forma é que enverdou a este lado de ser crítico literário, gostaríamos antes de saber o resto. Há quanto tempo é que o Pedro Mayamona escreve? O Pedro Mayamona escreve há 12 anos. Concretamente desde 2010, data em que comecei a escrever os primeiros textos, para publicar o primeiro livro apenas em 2020. E este foi o meu percurso até a publicação do livro e continuo a escrever. Ok. Bem, quanto ao seu percurso, como já disse, de lá para cá, de que forma é que suscitou, né, esse teu lado de ser escritor? Quando é que descobriu que a arte escrita fazia parte de si? A descoberta surgiu como resultado da minha formação acadêmica, que não dispensava momentos de leitura,
A própria dedicação às aulas contribuíram até certo ponto para a formação do escritor que sou hoje, fruto, como já dissemos, de algumas leituras, a começar pelas matérias escolares, que depois estendemos às obras literárias, tendo lido João Tala, Cristóvão Neto, Lopito Feijó, Luís Mendonça, que influenciaram até certa medida para a minha escrita. No momento, noto, pelas leituras, primeiramente a leitura não era, digamos, intencional, na medida em que não esperava ler e depois escrever. Tanto é que aquilo surgiu de forma espontânea, depois das leituras. Num belo dia em que estivemos na casa de um irmão, numa reunião, momentos depois, senti-me incomodado. Alguma coisa dizia que eu tinha que escrever, tinha que rabiscar alguma coisa. Tanto é que peguei para uma folha, comecei a escrever e deu num texto poético que momentos depois, ou dias depois, apresentei à minha professora de língua portuguesa, de quem tem uma feliz memória, Júlia Colela, e fez leitura na sala de aulas, tendo incentivado que eu não parasse mais. Quer nos dizer que este teu lado artístico começou exatamente quando esteve naquele encontro, dada a situação que vivenciou, porque nós escrevemos aquilo que vivenciamos, às vezes nos inspiramos naquilo que nós vimos acontecendo à nossa volta. Então, quer dizer-nos que aquele momento em que o Pedro Mayamona estava sujeito, suscitou nele a curiosidade de expor, de desabafar em forma de escrita sobre o mesmo momento, faça a redundância, e fez com que o Pedro se revelasse, ou seja, fez com que o Pedro procurasse descobrir esse seu lado de escrita. O que tenho a dizer a respeito disso é que o escritor não está dissociado do momento ou do contexto em que ele produz os seus textos. Aquele momento influenciou de facto, mas em parte as leituras também estiveram na base disto. O que é que acontece? O que nós produzimos é resultado da nossa experiência de vida, que acumulamos sob forma de energia psíquica. Depois aquilo atinge um ponto de saturação, havendo necessidade de manter o equilíbrio tanto da mente como dos demais elementos do corpo, acabamos por expor de forma escrita. Digo que as leituras e aquele momento influenciaram. Ok, muito bom, muito bom. Pedro Mayamona, para além de ser escritor, nós sabemos também, ou seja, temos a plena noção que o Pedro é crítico literário. E a minha questão é, de que forma é que descobriu que tinha esse lado crítico sobre as outras obras? O que é ser crítico literário? É uma questão curiosa. Dizer que a leitura é a base, enquanto nós lemos, vamos apurando o nosso sentido crítico. E as leituras estiveram associadas a alguns trabalhos que nos eram incumbidos no Instituto Superior de Ciência da Educação, particularmente nas aulas de literatura. Temos um doutor que é chamado Dr. Mwanza, que muitas vezes pedia que nós produzíssemos ensaios, orientava e depois pedia que nós produzíssemos ensaios. Apegando-nos às leituras que fazíamos, ou seja, às leituras, aos livros com os quais entrávamos em contato, que continham prefácios, conseguimos produzir. O que foi um trabalho superficial, mas com o tempo fomos apurando. E ser crítico é intermediar o livro, inclusive escritores, leitores, trazendo os valores que o livro congrega, de forma que os leitores percebam os valores, as qualidades que o livro contém e percebam a sua pertinência ao ponto de valorizarem e o explorarem sob outras perspectivas. Ok, muito bom, muito bom. E qual é a aceitação dos críticos literários no nosso território?
vulgo território angolano. Como é que os críticos literários são aceitos, visto que existem aquelas pessoas que têm uma má conotação sobre crítica literária? Escritor, digo eu. Como é que, no teu ver, vós sois aceitos? Bem, mal? Por quê? A referência que faz para a aceitação dos críticos literários é de facto evidente. Os críticos literários não são aceitos porque muitos escritores têm a ideia de que o crítico desperta apenas o lado negativo da obra, ou seja, os pontos negativos da obra, quando este não é exatamente o trabalho do crítico. O crítico, sendo uma pessoa, ou seja, um ser dotado de um conjunto de conhecimentos, apresenta os valores da obra, que podem oscilar entre os valores positivos, valores negativos, mas não é seu objetivo apresentar apenas aquelas que são as qualidades negativas. Ele intermedia nesse processo. Fruto disto, há uma má percepção da parte dos escritores. Pensam que os críticos têm que ser banidos da sociedade pelo facto de despertarem este lado negativo, quando os escritores têm que ter uma percepção, partindo daquilo que é o trabalho dos críticos. Muitas vezes, uma contracrítica aos críticos, digamos assim, tem sido feita pelo desconhecimento dos trabalhos dos críticos. Há necessidade de se perceber os meandros da crítica para que se tenha esta visão utilitária a respeito da crítica literária, de forma que os críticos tenham aceitação. Mas, fora a visão dos escritores, há necessidade do crítico se impor, apresentar argumentos convincentes relativamente aos valores que as obras congregam, de forma que ele ocupe o seu lugar e seja valorizado como tal. Porque, como já partimos do princípio de um preconceito que tem estado na base dos escritores, há necessidade dele quebrar este preconceito ao ponto de ser aceito. Porque os preconceitos são concebidos muitas vezes no vazio, por desconhecimento. Há necessidade do crítico trabalhar, trazer o seu trabalho ao público, de forma que seja conhecido e também valorizado. Ok. Antes de voltar a fazer a outra questão, permita-me saudar a minha amiga Nassinha da Silva Tati, essa que cursou comigo no ensino médio. Saudações para si e muitos beijinhos, sucesso na sua carreira. Permita-me desejá-la isto. Bem, o Pedro Mayamona falava sobre a crítica e contra-crítica. Procura esclarecer-nos qual é o papel dos contra-críticos, ok? Diante dos críticos. O que acontece? O crítico produz um argumento que pode ser filosófico, dialético, ou mesmo numa outra perspectiva. Como resultado disto, podem surgir insatisfações da parte do escritor ou mesmo de outro crítico que acha que a crítica não foi adequada na sua linha de escrita, ou seja, na perspectiva preconcebida pelo crítico. Daí ter que fazer uma contra-crítica, que podemos chamar também como um contra-argumento, ou seja, apresentando ideias opostas àquilo que foi a crítica. Mas há necessidade de não se ser superficial. O homem que vai produzir a contra-crítica tem de apresentar fundamentos, assim como o próprio crítico. Ou fazer um juízo de valor sobre uma obra de que contenha o valor A ou o valor B, então de trazer argumentos, e argumentos que convençam e despertem nos leitores os valores que a obra congrega. Mas em caso de insatisfação, embora o crítico não tenha que satisfazer nada nem ninguém, há necessidade de se fazer uma contra-crítica, de forma que se meça o peso da balança, ou seja, o peso do produto que está a ser balanceado, neste caso que é o livro. Ok. Saudações, meu amigo Mosier Jocande. Saudações para si. Eu via o Destino Ventura também. Saudações para ti. Um outro crítico literário, acho que está bem atento porque essa é a sua praia. Olha, Pedro Mayamona, antes de voltar a fazer mais uma questão, porque há tantas questões por se fazer, mas vamos viajar um pouco no seu livro, e ainda não falamos exatamente sobre o teu livro.
ok? Que traz um montante de curiosidades e não só, que leva-nos a aprender acima de tudo. Para quem tem o livro, para quem adquiri-lo. Saudações, Manzambicais, ok? Vamos ler um texto. Perfeita Sereia é o título de um dos textos de Pedro Mayamona. E diz o seguinte: floresce ente mulher, incandescente, negra mucubal, charmosa, Nefertiti, prendada nos braços de matos e cidades, ex-raiz Mayombe, nórdica flor Mumbembe, beijas rios asfaltos, qual areia Namibe, cereja da vida, vital quimpa vita, sempre que montanha fora Maomé, coração, perdemos coração bem sangana, seja aquela que morrido nunca tenha e sempre extinta, viva, na esburracada estrada da minha memória. Texto de Pedro Mayamona, ele que o perdemos em linha, não sabemos o porquê, ok, acho que voltamos a solicitá-lo dentro de breve ainda. Saudações. Saudações para si, Pedro Mayamona, ok? Saudações para si. O que é que se passa desta vez? Procuramos conectar-se a ele. Pedro. Qual é o problema desta vez, nosso amigo? Já tivemos tantos problemas, agora que estamos a ir bem, surgem outros problemas. Pedro. Enquanto procuramos tê-lo novamente, vamos fazer mais uma outra leitura em volta do seu livro. O que é que se passa? Não conseguimos o achar. Aqui o pedido foi esse, adicionar. Ok. O que aconteceu, Pedro? O que aconteceu? Seu engenheiro. Custa explicar. Aconteceu tudo de repente que nem eu entendi. O mais importante é que regressamos. O coordenador do movimento literário, permita-me publicitá-lo, Mabanza Xavier Cambaca, saúda-o em 3 ou 4 ou 7 nomes celestiais artísticos. Não sei como é que fica. Ok. Pedro, depois de ter lido um dos seus textos, ok, eu gostaria de saber algo. Em Angola existem escolas médias ou superiores de crítica, que formam críticos literários? Antes de responder esta questão, gostava de corresponder à saudação do Museu Jocani, uma saudação calorosa, saudação extensiva ao Mabanza Cambaca e, por conseguinte, dizer que houve uma questão que ficou ao ar e, se calhar, o Daniel não conseguiu, penso que não conseguiu dar sequência, ou seja, aquilo acabou por escapar da sua mente. Ok. Questionava o que pode ser encontrado no meu livro, ou seja, penso fazer uma questão relativa à educação, alguma coisa do gênero, ou mesmo o que é que o livro procura resgatar. Olha, permita-me, Pedro, não nos esquecemos, eu pulei esta questão propositadamente, vamos falar sobre o seu livro, mas por enquanto queremos saber um pouco sobre a crítica, visto que tem feito um belíssimo trabalho nesta área, okay? E tem ajudado muito e provavelmente haja muita gente que esteja assistindo-nos nesse exato momento que queira entender um pouco sobre a crítica. Vós sois pessoas dotadas de muitos conhecimentos que levam-vos a fazer o trabalho que vocês têm feito, que é de criticar
e sabemos que a crítica acarreta esses dois aspectos, positivo ou negativo, de acordo com as informações que o livro que estivermos a criticar nos traz. Mas, para vocês serem o que são, é necessário passarem por uma escola, não obstante das leituras. O crítico pode ser autodidata ou não. A minha pergunta é, em Angola, existem escolas médias ou superiores que formam a deformação de críticos literários? Atenção, não é intenção as escolas formarem os críticos literários. O que acontece de concreto é as escolas, particularmente as instituições do ensino superior, darem a utensiliagem, ou seja, o conjunto de materiais necessários para a produção de crítica literária. E não são todos os estudantes formados em letras, por exemplo, e depois da terminada a formação enveredam para a crítica literária. Muitos encontram linhas de escape ao ponto de abraçarem outras oportunidades, outros desafios, tudo também pela desvalorização institucional da crítica literária, e acabamos por perder muitos elementos ou muitas entidades que dariam um contributo significativo à crítica literária. Mas as instituições por si só não formam, mas dão os materiais necessários, como também a pessoa pode decidir abraçar outras áreas. A semelhança do escritor que não é formado pela academia, mas que forma-se por si próprio, fruto de algum autodidatismo, das leituras, inclusive das experiências de vida. Dizer que existem instituições voltadas para as letras, é o caso da Faculdade de Humanidades da Universidade Agostinho Neto, anteriormente Faculdade de Letras, temos também os ICED, tanto de Luanda e de outras províncias, temos alguns movimentos literários, inclusive movimentos culturais, que no âmbito de seus trabalhos, do seu estatuto, têm imprimido alguma dinâmica para a formação, inclusive palestras que capacitam os indivíduos a produzirem crítica literária. E entre os movimentos a que fizemos referência, podemos, aqui citamos de forma superficial, ou então fizemos aqui uma observação, podemos citar o movimento Literagres, o movimento cultural do Cunene, temos a Brigada Jovem de Literatura, que está espalhada em todas as províncias de Angola, ou na maioria das províncias, e se calhar uma outra organização que também dá algum contributo nessa perspectiva. É exatamente esta a parte que temos a respeito das instituições na perspectiva de formarem críticos literários. Ok, muito bom, muito bom. Falava sobre as condições, eu creio também que o papel, ou seja, o trabalho que vocês têm feito é de facto enriquecedor para a cultura angolana e africana no geral. Porém, vós precisais de condições, vocês precisam de condições. Será que têm essas condições necessárias para continuarem com o vosso trabalho ou fazem porque gostam pura e simplesmente e não há apoio de outros lugares que possa auxiliar naquilo que vocês já fazem por amor? Nós fazemos este trabalho por amor, exatamente, amor à camisola. Muitas vezes a leitura e o livro impregnam-se-nos como se fosse o próprio sangue. Sentimos isto nas veias, o encanto que temos pelas letras, pela escrita, que muitas vezes está na base da apuração do sentido crítico, perspectiva esta que nos leva a produzir exatamente a crítica. Mas carecemos de apoios, temos que desdobrar os nossos esforços próprios para produzirmos críticas, mas também reconheçamos aqui alguma abertura que temos tido em alguns jornais, como é o caso do Cultura, faça a publicidade, um órgão de comunicação social ou outro, que tem sido meios que ajudam, para além da divulgação da própria da literatura, digamos assim, do ponto de vista particular, como também da própria crítica como instituição. Ainda assim, há necessidade de publicarmos livros onde haja críticas literárias, de forma que o nosso trabalho seja mais conhecido. Por isso é necessário o patrocínio. Temos as faculdades de letras, particularmente os ICET, a Academia Angolana de Letras e outras instituições para as quais, ou melhor, com as quais podemos ser parceiros
como também podemos receber patrocínio, não obstante de eles terem associados que representam, mas também podem patrocinar obras de jovens, assim como contamos com as instituições governamentais ou não governamentais, porque é aquilo que se diz, um livro, para além de ser, um livro é fruto de uma cultura. E quando este é publicado, é a própria cultura que está a ser divulgada. Há uma questão que algumas vezes inquieta-nos, que algumas vezes nos inquieta, dizendo de forma correta, é o facto de percebermos não somos muito conhecidos fora de Angola. Como é que seremos conhecidos? Em função da divulgação dos nossos trabalhos naquelas paragens ou noutras paragens, mas parece preciso que haja patrocínio e também haja abertura naquilo que são as relações entre os nossos diplomatas, as nossas instituições acadêmicas, para que divulguemos mais o nosso trabalho. Ok, isso significa que a abertura é de facto essencial para que os trabalhos transcendam o território angolano, né, onde se tem sido feito. Muito bom. Fora disso, uma pergunta que não se cala também. Estamos numa sociedade, né, onde todo mundo quer escrever e poucos sabem a importância de produzirem textos, ou seja, reportarem os textos, alguns textos orais para a escrita. E eu gostaria de saber da sua parte, qual é o objetivo da arte escrita ou oral numa sociedade? A importância da escrita ou mesmo da oralidade de uma sociedade, dizer que a oralidade, tanto a escrita quanto a oralidade, como já frisamos, são mecanismos de divulgação da cultura. E, primeiramente, nós somos dotados de oralidade, ou seja, temos a capacidade de produzir sons. Esses sons, quando ditos apenas pela oralidade, temos pouca capacidade de os conservar. Passamos de conta que estejamos a contar uma história. Depois deste momento, a história pode se perder pela quantidade de informações que nós temos. Daí a necessidade e o surgimento da escrita para conservar as nossas memórias, particularmente a oralidade. Por isso é que a escrita surge como suporte da oralidade. Podemos olhar nessa perspectiva, sendo muito importante. Muito bom, eu gostei muito dessa resposta. Quer dizer que não basta usarmos a oralidade. A eternização do que é oral tem de passar por escrita. É isso, não é? Exatamente, mas a necessidade de voltarmos a algo que já fizemos referência, que são as instituições, a necessidade de o indivíduo que pretende transpor a oralidade para a escrita, ter domínio da escrita, ter competência da escrita, de forma que ele consiga grafar aquilo que ele produz oralmente, ou mesmo consiga transpor as ideias que ocorrem na mente para o papel. Caso não tenha domínio do código escrito, não se chegará à intenção pretendida. Vejamos que ele vai conceber uma ideia que não será descodificada, porque o falante e o receptor do código escrito não partilham o mesmo sistema de código. Dá necessidade de alguma formação da parte de quem pretende comunicar a partir do texto. Ok. E eu acho que o Literagros tem feito isso. Falo de Literagros na pessoa do... olha, esqueço-me do seu nome, que está, acho que a promover... a promover, ou seja, está exatamente a dar o curso de escrita criativa, teoria da literatura e o ensino da crítica literária, ok? Está a procurar ensinar aos mais novos o que é ser um teórico literário, crítico literário e ter aquela habilidade de escrita literária. Esqueço-me do seu... O que é que acontece? Dentro dos estatutos literários, permitam-me que fale um pouquinho a respeito deste movimento. Existem informações, ou melhor,
para além de existirem aulas de escrita criativa que está vinculada, ou seja, que é direcionada para os membros efetivos do movimento, também existe um círculo de estudos literários e linguísticos dentro do movimento, este que se dedica à produção de crítica literária e também que dá formações direcionadas tanto para os membros como para o público em geral. É exatamente isso que tem acontecido. E podemos citar aqui a figura de Elder Simbadi, um membro desvinculado do movimento, mas ainda assim contamos com seu préstimo e seus trabalhos. Uma vez ou outra é convidado para dar informações destes gêneros dentro do movimento, como também os membros, a considerar o atual presidente Mabanza Kambaka, inclusive um outro membro, Asekamba, Pedro Mayamona, Destino Ventura. E as aulas têm sido muito dinâmicas, tanto que qualquer membro está sujeito a dar alguma aula, mas isto é no âmbito da escrita criativa, pelo que as aulas institucionais, ou seja, aquelas que estão voltadas para a crítica literária, são mais direcionadas e também são ministradas por pessoas indicadas. Ok. Podes mencionar duas pessoas, pelo menos, indicadas a dar essa formação de crítica literária? Para não sermos repetitivos, na perspectiva de citar aqueles que já o fizemos, citamos também aqui Adelmira Cariango, Adelmira que tem feito um trabalho excelente, inclusive o Asekamba. É mesmo do Asekamba, ele que está ou seja, a promover este lado das pessoas interessarem-se em cursar em escrita criativa e crítica literária, mas como já disse, a pessoa específica, ela simplesmente está a procurar incitar as pessoas que façam esses cursos em prol do seu enriquecimento textual. Isso já é muito bom. Olha, Pedro Mayamona, antes de voltar, vamos agora tocar no seu livro. Okay. Vamos agora tocar no seu livro. Porém, tem um texto que eu tanto gosto e permitam-me lê-lo agora. Eu acho que na publicação desse livro eu declamaria esse mesmo texto, mas infelizmente não sei o que houve, acabei por não declamar, mas vou aproveitá-lo agora. Frígida. Sei que te prende a mim, sinto-te acesa, pureza, fria, tela não beijada, labareda não abraçada. Eis universal, centelha. O porquê do sorriso? Lua que canta para a noite sonhar. Marimba com que bebo a vida. És indescritível, fulminantemente mulher. Perdido amor. Bem, o Pedro Mayamona falava que a escrita é uma das formas de nós preservarmos a nossa cultura, os elementos que marcaram a nossa história, com o intuito de mostrar às futuras gerações. E o Pedro Mayamona traz essas figuras, esses elementos geográficos que atualmente creio que não se fala muito, sem ao menos contactarmos pessoas especializadas, ou seja, historiadores que façam nos lembrar sobre esses aspectos. E o Pedro Mayamona, no seu livro, traz estas memórias que se perderam, esses locais geográficos. Falo exatamente do Ndongo, o Luanda, que era um povo habitante da ilha de Luanda. Creio que existem pessoas que não sabem, mas porque se fazer uma pesquisa, lerem Perdido Amor, creio que saberão. Mumbembe, Kitambala, que é um termo, não sei se é Lingala, né? Unini Aluquene, entre outros símbolos angolanos que o Pedro Mayamona traz no seu livro. Sendo assim, fale-nos um pouco sobre Perdido Amor, visto que traz
aspectos perdidos. E por amor que o Pedro Mayamona, creio eu, tem pela pátria, procura trazer estes elementos perdidos à tona para que as pessoas que não tiveram contato, não ouviram falar sobre estas figuras, estes espaços geográficos, diria assim, que aprendam com seu livro. Mas mais do que eu falar sobre isso, tem de ser mesmo tu. Fala um pouco sobre o Perdido Amor. O Daniel Salomão seria a pessoa mais indicada para falar sobre o livro. Por que só eu? Na perspectiva da questão já respondida, sobre a dificuldade que temos para falarmos sobre nós na primeira pessoa. E também por uma questão de modéstia, não penso ser muito adequado fazer esse tipo de abordagem. Mas, como pede, dizer que Perdido Amor é uma obra que foi produzida ao decurso de 10 anos, não apenas os textos, digamos, incluímos aqui o processo todo, da produção dos textos até a divulgação. O que esteve na base disto foram as dificuldades que tínhamos no momento, ou seja, em circunstâncias que aparecíamos como imberbe. Permitam que eu faça essa avaliação aqui da primeira pessoa do plural para a primeira pessoa do singular, uma particularidade. Algumas dificuldades que tive para divulgação do livro, falta de conhecimento dos locais onde tinha que me dirigir para que fosse recebido e produzido o livro, fizeram com que o mesmo fosse editado, ou seja, publicado depois de 10 anos. E Perdido Amor... Vamos, eu não sei se você perdeu o amor, fala também aqui de resgates, né, de valores e não só. Valores amorosos, né? Por parte de uma musa. Perdido Amor partiu de uma ilusão necessária, Concebi a ideia de que no passado vivemos um tempo dourado em que as pessoas chamavam-se mais, as pessoas partilhavam tudo de forma igualitária, havia a justiça social, mas passado aquele momento temos notado uma sociedade em declínio, uma sociedade que está com a cabeça para baixo e os pés para o ar, no sentido em que as pessoas perderam o sentido de humanidade, como disse uma vez no seu discurso a quando da recepção do Prêmio Nobel da Literatura, José Saramago disse que atualmente é mais fácil alguém chegar à Lua do que ao seu semelhante próximo que esteja doente. E isso é verificado no nosso dia a dia. As pessoas chegam mais facilmente a Marte ou a um outro planeta do que ao próximo que está doente. Temos notado isso de forma acentuada, como também notamos alguma crise nos relacionamentos que são mais pautados pelos bens materiais. Hoje as pessoas estão a perder o nível espiritual para manifestarem algum sentido de amor em relação ao próximo. Há necessidade de fazer alguma troca, alguma partilha. Caso não se verifique isto, não há aquele amor oblativo, aquele amor de entrega entre um companheiro e outro. Não há isto. E muitas vezes as pessoas concebem o amor apenas na perspectiva de seres de sexos opostos, homem, ou seja, mulher e homem. Mas nós podemos também transmitir afeto por um ser humano do mesmo sexo. Podemos partilhar algum bem, alguma coisa, por um ser humano do mesmo sexo. É nesta perspectiva que se faz o mundo, porque nós somos humanidade, nós somos feitos de matéria e também somos feitos de espírito. E temos que nos realizar nessa perspectiva. Quando uma das possibilidades não é concretizada, ali não notamos algum desvio, alguma quebra, inclusive alguma falta de harmonia. É nessa perspectiva até certa medida que foi concebido o Perdido Amor. Ok. Permita-me saudar o meu grande amigo, mestre, ok? Em termos de declamação escrita e não só. Mestre, porque dizia Felito no livro de Wayenga Chite, Manana, que mestre é todo aquele que começou a fazer o que você faz primeiro do que você. Independentemente da tua da tua perfeição naquilo que fazes, mas essa pessoa continuará a ser sempre mestre para si. Pedro, beijo, saudações para ti, obrigado por estar do outro lado a acompanhar-nos.
Paulo João Gomes, também estendemos as saudações a si e estamos gratos por estar a assistir-nos. Pedro Mayamona, né? Para nós é Pedro Verde, agora Pedro Mayamona. Te sentes concretizado com o lançamento desta sua obra, visto que tudo que eu posso ler e analisar é resgate de valores morais, cívicos, que hoje nós temos sentido pouco afeto. Te sentes concretizado com o lançamento desta obra? O que é que eu tenho a dizer a respeito disso? As obras literárias, particularmente a minha, para além de conter uma informação, uma mensagem utilitária a que o Daniel faz referência, contém também uma dimensão estética, que eu mais procuro explorar, ou seja, imprimir enquanto produzo os meus textos. Digamos que a mensagem direta, a mensagem utilitária é mais uma consequência da mensagem estética. Não obstante isto, há sempre aquela consciência de cumprirmos com o nosso dever, ou seja, partilharmos conhecimento, de forma a contribuirmos para o engrandecimento do outro. Daí o Daniel notar, se calhar, algum conhecimento que pende para o resgate de valores, quando na verdade nós não pretendemos resgatar nenhum valor. Esse, se calhar, seria a outra dimensão de Pedro Mayamona, que para além de ser escritor é também professor. É um trabalho que nós fazemos em sala de aulas, mas no texto literário nós não procuramos trazer valores ou imprimir algum valor. Apenas produzimos aquilo que a alma dita para nós. E aquilo que a alma dita para nós, até um certo ponto, para que consiga ganhar mais visibilidade e trazer um enriquecimento em termos de aprendizagem, não acha que os fatos que vão impulsionar o escritor é baseado na realidade que tem constatado e as influências dependendo assim daquilo que já se perdeu ou daquilo que já está patente, como forma de enfatizá-lo ainda mais? Essa tem sido até certo ponto a minha linha de escrita, que é exatamente criticar comportamentos, criticar atitudes, mas não é uma intenção, vamos dizer assim, uma intenção completamente direta, muitas vezes aparece oculta. Digamos que temos usado a literatura como um mecanismo de intervenção social. Ocultamos essa crítica na subjetividade, por detrás da estética, inclusive por detrás do mundo que muitas vezes trazemos. É exatamente nessa perspectiva, como também podem existir textos que não contêm este pendor crítico, mas os leitores, pelas suas competências, acabam de perceber ali algum sentido crítico, porque as palavras levam-nos para múltiplas dimensões em termos de significados. É exatamente isso que eu posso responder a respeito à questão que me foi feita. Ok. Olha, o primeiro dia que eu desculpa, li o teu livro, há muita referência de mulher aqui. E há muita referência. Eu acho que o Pedro Mayamona sofreu muito, pá. E como ele é um fingidor, trouxe aquela subjetividade e foi contextualizando as suas decisões com esses locais e algumas entidades africanas que ficaram na história nesse seu livro, com o intuito de não descobrirmos que foi ele quem sofreu. Veja só, Anjo na Terra Perdida. Esse Anjo na Terra Perdida, bem, vamos viajar a mais uma leitura, já estamos quase no fim da nossa live, mas vamos viajar para mais uma leitura. Gaivota Mulher, engaivotada, Serena Willa, majestosa, Issa, destemido moco, suspiros banto, renasce entre miradouro, anto, floresce de quens, postal carta alegre, coração umbândia. Pedro,
esse fingimento que você traz aqui, bem, eu não sei. Eu consigo constatar aqui alguns nomes, alguns termos que visam enriquecer a nossa literatura, ok? Termos esses ligados à nossa língua nacional. Fala uma língua nacional, Pedro Mayamona? Exatamente, falo. Falo a língua Kikongo, falo a língua Kikongo, exatamente. A língua Kikongo. E exatamente. Constatamos isso nos seus textos, que é uma das formas de enriquecermos as nossas línguas nacionais. A questão que não se cala exatamente é: o Pedro Mayamona, fora deste livro que já publicou, tem outros livros em carteira? Quais são os teus projetos, exatamente? Antes disto, eu gostava de responder uma questão que foi feita e tem sido recorrente, não apenas pelo Daniel, mas de outros leitores que têm entrado em contato com o meu livro, que é a figura da mulher no meu livro, ou mesmo nas minhas produções gráficas. Dizer que a literatura surge do contato do indivíduo com o seu ser e com a própria existência. Do nosso convívio com outros seres humanos, particularmente homens e mulheres, têm surgido os textos. Para além disto, dizer que cresci no meio onde havia tantas meninas, e do convívio, uma coisa ou outra terá influenciado também para a produção da obra, ou seja, para a escrita da obra. É exatamente o motivo pelo qual há uma presença acentuada desta figura nos nossos livros, não que se trate de denunciar algum comportamento delas, algo do gênero, porque isto acontece de forma implícita. A vida é partilhada sob forma de energia, essa energia que nós captamos e que depois nos leva a escrever. Não é que seja intencional incluir ali a figura da mulher, mas acontece como uma consequência apenas da nossa convivência. Ok. Ontem foi o Dia Internacional da Biblioteca. E nós vimos que nós ainda constatamos uma pobreza no que concerne nas nossas bibliotecas, no que concerne as informações. E alguns dos livros que nós temos não são tão atualizados assim. E carece um investimento enorme. E há esta biblioteca despadronizada. Fala-nos um pouco sobre este dia e a importância da biblioteca despadronizada, saindo de um lugar formal para informal. As bibliotecas são importantes para a formação de leitores e não só também para a conservação da nossa memória, porque é nos livros onde nós encontramos a história de um povo e não só, para além de outras fontes, como as tradições orais. Sendo assim, as bibliotecas jogam este papel pertinente. E as bibliotecas institucionais são mais formais, pelo facto de congregarem um conjunto de elementos que chegam até certo ponto a ser elitistas, restringindo o seu acesso para, em alguns casos, em que são feitas cobranças, que também podem contribuir de alguma forma para o crescimento da própria biblioteca, ou para a manutenção, ou mesmo para algum trabalho de ajuste no interior da própria biblioteca. Mas quanto às bibliotecas despadronizadas, é uma iniciativa de muitos jovens que nós temos que louvar pelo facto de dar abertura a qualquer pessoa que queira ler, quer esteja de passagem, quer tenha programado uma visita, ou seja, um passeio intencional, faço aqui o pleonasmo, àquele lugar. Mas o objetivo mesmo é contribuir para o crescimento das pessoas, porque nós pensamos que alguém com conhecimento, uma pessoa elevada culturalmente, uma pessoa que consegue posicionar-se diante da vida e também diante do mundo. E as bibliotecas têm esta pertinência. Para além disso, também facilita a interação entre as pessoas que leem os livros, porque a leitura pode ser partilhada, podemos partilhar sob forma de comentários, produzindo textos, como também partilhando visões ou conclusões que nós extraímos dos mesmos. Sendo assim,
o dia serviu como um marco para que reflitamos sobre aquilo que é feito, sobre as produções, particularmente as produções literárias, produções de livros, e também para refletirmos sobre a importância do livro, inclusive a necessidade de nós lermos. A data congrega um conjunto de valores, levando-nos a múltiplas reflexões. Há o caso também das produções, temos queixado-nos bastante a respeito do preço elevado do livro, que também tem que ser refletido, nós, muitas vezes leitores não são pessoas detentoras de muitos valores financeiros e fica difícil comprarem livros a um valor elevado, como também tem sido difícil muitos escritores editarem livros por não terem valores financeiros. Logo, a data serve para todo este tipo de reflexão. Ok, muito bom. Há pessoas que não... Eu ainda creio que existem pessoas que não sabem a importância da leitura. Há quem lê só porque tem de ler e não entende o que lê. Para si, quais são os benefícios de ser um bom leitor? E, no teu ver, a criação da consciência crítica é fruto de leituras excessivas que um indivíduo tem de fazer? Dizer que a leitura é um exercício mental. Quando nós lemos, mantemos a nossa mente cada vez mais ativa e acontece um processo de substituição de informações. Na medida em que nós lemos, vamos substituindo as informações antigas pelas novas. E também nós fortalecemos a capacidade de memorização, desenvolvemos mais a competência de imaginação, ou seja, nossa mente torna-se mais fértil a imaginar, a estabelecer relação entre campos de conhecimentos diferentes. Inclusive, a leitura possibilita o desenvolvimento da própria cultura, ou seja, quem lê torna-se cada vez mais culto. Daí mesmo aquela frase da Martin Claret, lendo mais, as pessoas tornam-se mais. Há exatamente esta valência para quem lê. E incentivamos a leitura, que os pais incentivem as crianças, os adultos também leiam, que isso pode partir da intenção para se desfrutar de algum gosto. Passo aqui o pleonasmo, gosto estético, gosto utilitário, porque os livros têm diferentes fins. Nós podemos ler com o objetivo de extrair uma informação utilitária, por exemplo, informação ligada a alguma área do conhecimento específico, como também podemos ler com o objetivo de deleitar a nossa alma. É o caso daqueles textos que estão confinados à beleza, como o caso particular dos contos, das fábulas, romance, novela, lenda. São textos que estão muito voltados para o desenvolvimento de criadores, ou seja, de artistas letrados. Ao passo que há aqueles livros mais vocacionados para formações especializadas, como livros de matemática, livros de história, mas temos que ler sem distinção de nenhum livro. É assim que vamos ter uma sociedade cada vez mais culta. Ok. Falou de algo que eu, às vezes, poderia pegar um pouco de esclarecimento do teu lado. Qual a diferença entre escritor e autor? Atenção, todo escritor é um autor, mas nem todo autor é um escritor. Esclareça-nos bem este fenômeno. O autor está relacionado ao direito de propriedade. Quem publica um livro tem o direito de propriedade do seu livro, ou seja, é proprietário do seu livro, é dono do seu livro, em linguagem simples. Ao passo que escritor é aquele que concede a literariedade. Falamos sobre literariedade olhando para uma obra subjetiva, uma obra estética, uma obra que traga um mundo em que a imaginação se confina com a realidade. É nessa perspectiva que vamos conceber o escritor. Não quer dizer que todo mundo que publica um livro é escritor. Um professor de matemática, ao publicar o seu livro relacionado a esta área, não se torna um escritor, é apenas um autor, porque tem este direito de propriedade pelo seu livro. É exatamente este esclarecimento que temos a respeito da questão. Muito obrigado, ficou patente isto.
Olha, nos últimos dias têm surgindo vários escritores e dos bons, porém só são bons porque beberam um pouco do passado. Gostaria que, de uma forma sintética, falasse um pouco dos artistas, né? Nesse caso, escritores que mais admira, da antiga, nova geração, aquele que você quando lê diz mesmo, pois, esta aqui, sim senhora. Olha, Daniel, a lista é enorme. Uma síntese, os que não foram mencionados, por favor, queiram compreendê-lo, a lista é enorme. Dizer que admiro muitos, muitos. É difícil falar a respeito disso, por causa mesmo da lista. Martim Gamboa, saudações. Mas temos Antônio Agostinho Neto na nossa lista e é um autor, um escritor que contribui de alguma forma para a produção da nossa obra. Além de Antônio Agostinho Neto, há um escritor que muito aprecio, que é o Cristóvão Luiz Neto. Há também o Antônio Cardoso, o Antônio Jacinto, Aires de Almeida, Alda Lara, o Ayenga Chito, Pepe Tela, os nossos mestres, os mestres que estão sempre conosco, vamos dizer assim, a par e passo, João Tala, Lopito Feijó, Luiz Mendonça, Nelson Bonavena, com quem estamos separados há um tempinho também pelo facto de algum distanciamento ao movimento Literagres. E Roderick Neone também é um dos escritores que muito aprecio. Ainda dentro de África, Noêmia de Souza, José Craveirinha, Mia Couto. Fora das nossas paragens, podemos citar Carlos Afon, um escritor que também muito aprecio. Carlos Afon. Existem muitos outros. A lista é mesmo enorme, se tem que referenciar, mas olhando também para os novos, aprecio Helder Simbad, Destino Ventura. Há um rapaz que o nome escapa-me na mente agora, mas quando eu me lembrar, se calhar farei referência. Também li Kyokamba Kassua e gostei muito do livro dele, porque eu sou de opinião que o livro possui uma autonomia, faço aqui o pleonasmo que lhe é próprio. E nós temos que chegar às virtualidades para as quais o livro nos remete. Tanto é que vai ser difícil estabelecermos que um livro é bom ou mau, tendo em conta as virtudes que o mesmo carrega. Um livro é apenas livro, ou é livro ou não é livro. É nessa perspectiva que lemos quase todos, tanto aqueles afeitos à nossa geração, particularmente literários, como também aqueles que estão fora do literários. Há escritores que têm vindo a surgir cada vez mais na nossa praça literária e com um punhado de escrita, de apreciar e também bater as palmas. É exatamente a esses que nós estendemos alguma admiração. Destacar aqui também o Destino Ventura, agora o Sérgio Fernandes, que também está a vir muito bem, primeiramente brindou-nos com o último dos senadores, agora Advento da Loucura, Helder Simbad, exatamente, são tantos escritores que nós apreciamos. Queremos, acima de tudo, estender as nossas saudações a todos os membros da Brigada Jovem a Brigada Jovem de Literatura Angolana, ok? Sabemos que também gosta de Carlos Pedro. Exatamente. Meu amigo é da Brigada Jovem da Literatura. Eles sabem que você gosta de Carlos Pedro. Confirmas isso? Okay. Exatamente. Depois da publicação do livro Poemas de um Tempo de Censura, procuramos ler as outras obras de Carlos Pedro e gostamos bastante daquilo que vimos, embora tenhamos notado um desequilíbrio em comparação ao primeiro livro e este novo. Saudações também, Pedro, permita-me saudar aqui o Pedro Camarroto, ok? Ele chamava Pedro Camarroto, ok? Que acabou de entrar e diz que afirma que apanhar um bocadito não faz mal a ninguém, e não faz mesmo. O mais importante é que entrou e está a acompanhar-nos um pouco de informação vindo desse nosso grande cabeçudo, Pedro Mayamona, vai fazer-nos bem. Pedro, em que pé está a literatura angolana, no teu ver?
A meu ver, a literatura angolana está num bom pé, está num bom pé, está num bom pé. Vamos enfatizar isto. Ok? Têm surgido novos escritores, particularmente jovens, que têm imprimido uma dinâmica diferente à literatura e notamos maior divulgação das obras literárias, particularmente no nosso território, como resultado do trabalho dos jovens. Não obstante a isto, há também, do outro polo, do outro lado da moeda, a produção dos mais velhos. Olhamos para o Lopito Feijó, que continua a produzir, João Tala, Luiz Mendonça, são mais velhos que continuam com as suas produções e que muito apreciamos, inclusive uma ou outra. Há também uma, acho que escapa meu nome, que neste momento está em Malães, acho que ser o nome, a autora de Corpo à Alma, a Bonguita Diogo, que é uma escritora que também muito apreciamos e que, ao lado dos jovens, visto pela diferença de idades, tem contribuído de alguma forma para o enriquecimento da nossa literatura. Não obstante, eles também têm dado conselhos, acompanham a atividade dos jovens e que muito louvamos. E os jovens têm feito muito trabalho em prol disto, mas há ainda alguma dificuldade em termos de produção. Há carência de editoras, o que faz com que o preço do livro dispare e haja dificuldade tanto para a sua produção quanto para a sua aquisição. E nós fazemos apelo para a sociedade em geral que ajudem de alguma forma os escritores a fim de produzirem também, fazerem chegar as suas obras aos leitores a um valor módico. Ok, muito bom. As nossas mães, tudo aquilo que nós as fizemos, que não foi de bom agrado, o Pedro Mayamona traz-nos um poema de perdão, ok? As nossas mamães, o poema foi direcionado às nossas mamães, e permita-me lê-los para vocês. Fé, li, cidade, nos escombros, decadentistas, esqueléticos seres, ricos pobres, pobres ricos, podres velhos, nuns manicômios, idade, lunar, fende tunda, vala, entre deuses e cães, mórbida, só cidade, sociedade, lu anda, aprumada, nasci de lá, sofrida, entranhas, Sara. Perdão, mãe. Não é fácil ler-te. Não é fácil ler-te. Você viaja, depois, quando se reencontra, tem de respirar fundo. É isso que nós precisamos. Não lhe cortando a palavra, é dizer que o texto literário, a compreensão de um texto literário, muitas vezes, resulta de várias leituras. Daí o facto de o texto literário não conter uma mensagem direta, mas insinua, leva-nos a vários caminhos tortuosos que têm que ser descobertos pelos leitores, configurando-se como um desafio para qualquer leitor descodificar uma obra literária. Ok. Sempre a esclarecer. E vamos melhorar com isso. Com o vosso esclarecimento, os vossos conhecimentos, e estes momentos, de fato, são essenciais para que a gente aprenda. E os que estão a nos acompanhar, que aprendam alguma coisa com o nosso convidado de hoje. Antes de nós terminarmos a nossa live, ok, permita-me questionar-te o seguinte, ou seja, gostaria que o Pedro tecesse as últimas considerações, ok, em volta do que nós falamos, e não só. Há uma questão que me foi feita e que não respondi, a memória agora consegui trazer a memória, que é a respeito do nosso percurso literário, ou do meu percurso literário. Ok. Dizer que, apesar de não publicar outro livro depois do Perdido Amor, que foi lançado há 2 anos, mas ainda assim continuo ativo na escrita, tendo 3 livros em carteira, dos quais
2 livros de contos e um livro de poemas. Um livro de poemas que considero já completo. Para além deste que considero já completo, tenho mais um conjunto de 18 poemas que estou a escrever recentemente e partilhamos este lado da escrita criativa com a escrita institucional, particularmente a crítica literária, pela produção, com produções de ensaios, artigos de crítica literária, inclusive uma outra intervenção neste âmbito mesmo da instituição. E também estamos a exercitar-nos na área da declamação. Um exercício para o qual temos bebido alguma coisa ou alguma qualidade do Daniel Salomão, que é um excelente declamador. Obrigado pelo reconhecimento. Eu acho que em função do que abordamos, à guisa de algumas considerações, como foi pedido, estou grato pelo convite para dar este live, tecer algumas considerações a respeito da literatura, do nosso trabalho, e também agradeço muito pelo interesse pelo meu livro, precisava mesmo disto, porque depois da sua publicação tenho recebido alguns comentários tímidos, digo assim, comentários tímidos que o livro é bom, reúne qualidade, mas em termos de produção escrita não vemos nada, ou seja, eu posso dizer que não há nenhuma restrição estética a esta obra, pelo facto de não ver nenhuma prova, não ter nenhuma prova material. Houve algumas pessoas que fizeram a promessa de traduzir para outras línguas, inclusive musicalizar, mas de hoje em diante, daquele momento em diante, não recebi nada. Mas, fora estas pessoas, o Daniel Salomão trouxe o meu livro para este live, sugeriu para a leitura, é motivo de agradecimento. E os agradecimentos são extensivos a todos que nos estão a acompanhar e que sei depois vão surgir diferentes reações a respeito deste live. Está aberto para tal. Ok. Claro, nós dois estamos abertos para recebermos crítica, a nossa primeira experiência e a minha primeira também. Convidar alguém e passarmos ao vivo numa conversa descontraída. Para quem ainda não adquiriu o seu Perdido Amor, creio eu que ainda temos exemplares aí à venda. Venham adquirir e aprenderão muito com este mesmo livro. Antes de eu agradecer a todos que participaram neste live, né, comentando, dando aquele suporte, okay, que é muito bom para nós e isso é motivo de nós continuarmos a fazer as lives do gênero, visto que comecei sugerindo sempre um livro todos os sábados, mas não será assim. Sempre que tiver a oportunidade de estar no ar, estarei com um convidado e já temos muitos agendados e o Pedro Mayamona simplesmente inaugurou esta iniciativa de Daniel Salomão. E o Pedro Mayamona ainda assim nos traz um postal de Angola, na província de Luanda. E ele quer nos dizer o seguinte: trago no infinito paraíso ilhéu, jorro de magia e alegre. Carnaval de rosto florido. Coração Luanda, Ngaçaquidila, Bahia erguida, joia, Luanda, jorro de magia e alegria. Joia, jorro de magia e alegria. Luanda, postal da Angola. A todos que acompanharam-nos, estendo as minhas saudações e obrigado por tirar um pouco do vosso tempo para nos acompanhar, aprender um pouco com o nosso amigo e que esta aprendizagem sirva de mudança, sirva de aposta para o enriquecimento ou melhoramento de alguma coisa que estejamos a fazer. Então, até o próximo
momento. Fiquem sempre atentos e a gente vai anunciando. Até então, Pedro Mayamona, também queremos agradecer por recusar o nosso convite e que esta não será a primeira e a única vez, ainda virão lá outros momentos, porque não obstante de ser escritor e crítico literário, tem outras qualidades que tu reúnes que provavelmente será necessário partilhares com os outros, partilhares ao mundo, com o intuito de incentivar também esta parte que carece do bocado que você sabe e tem. Muitíssimo obrigado, Pedro Mayamona. Também fico grato pelo convite que me foi feito para assistir este live. Ok, até então, meus amigos. Tchau.